Passo agora como última fala aqui da mesa, antes da gente passar para as perguntas e para um comentário que nós vamos ter também especial, eu passo a palavra para o professor Fernando Haddad, que atualmente não só é professor aqui da USP, da Ciência Política, do Departamento de Ciências Políticas da FEFELESH, também é pesquisador do nosso núcleo aqui, do nosso grupo de estudos do IEA, e está hoje também atuando no INSPER, justamente na questão da gestão das metropolitanas. Professor Fernando. Gostaria de começar agradecendo a oportunidade, louvar a iniciativa do Instituto de Estudos Avançados, que possibilita esse encontro, cumprimentar o Saldiva, o Canuto, professores que ajudaram a organizar, cumprimentar a Nistela, que é a pessoa mais bem-sucedida da sua família, e, de fato, deu uma enorme contribuição, um esforço extraordinário para tornar realidade esse núcleo e esse primeiro seminário do núcleo. Tem uma frase dos anos 80 que é muito curiosa, mas ela pode ser resgatada para expressar algumas inquietações sobre as cidades. Eu estou pegando um pouco do gancho da fala do Massoneto. Se dizia muito, isso foi por ocasião da Constituinte, virou moda falar que o cidadão não mora no país, o cidadão mora na cidade. Virou um mantra dizer isso, né? Era uma onda municipalista muito forte, né? A nossa Constituição, inclusive, deu um destaque para esse ente subnacional, que não estava contemplado nas constituições anteriores. Ele destacou a sua condição nova no texto constitucional. Mas, se você pensar o que quer dizer isso na prática, no contexto em que estava sendo dito, não significava muita coisa. Porque, mesma coisa, sei lá, eu não moro no planeta Terra, eu moro no Brasil. Eu não moro no sistema solar, eu moro no planeta Terra. Quer dizer, você pode levar essa consideração as últimas consequências e não dizer nada a respeito de qual é a sua condição. Mas, se lida pelo avesso, ela tem um significado mais interessante. Porque, na verdade, você não mora na sua casa, você mora na cidade. E esse talvez seja o significado mais importante dessa frase. As pessoas moram na cidade. E isso é diferente de morar na mancha urbana. Essa que é a questão. Morar na mancha urbana não é morar na cidade. A Hermínia mostrou uma série de fotos aqui de pessoas que moram na mancha urbana, de São Paulo, de Salvador, Recife, Rio de Janeiro, mas elas não moram na cidade. No sentido de que morar na cidade significa uma condição que te permite acesso a uma série de serviços, a interações, a oportunidades que nos trazem para cá, né? E que nos permitem vislumbrar um desenvolvimento humano para nós e para a nossa família de outra qualidade. Então, o que se vê é que as pessoas, de fato, estão amontoadas nesses centros urbanos, mas não estão vivendo a vida da cidade, não estão gozando a vida urbana como deveriam, como cidadãos de uma cidade. E se você pensar o que impede essas pessoas de viver a vida urbana, é basicamente a questão do acesso à terra, que impede uma boa parte dos brasileiros, sobretudo os que moram nas regiões metropolitanas, nós estamos falando de 40%, que moram, era 30% em 2000, hoje parece que são 40% dos brasileiros que moram em 9 regiões metropolitanas. Então, nós estamos falando de um grupo específico de pessoas, né, mas que responde por quase metade da população. Essa questão, portanto, de ordenação territorial, ela transpassa todas as esferas de governo.
Ela não há, e se você pensar em termos de economia política, ela é internacional. Porque o desenvolvimento das cidades no centro do sistema tem uma outra dinâmica completamente diferente do desenvolvimento das cidades da periferia do sistema. Se você pegar a história de Fortaleza, para citar uma cidade que teve que hoje deve ter quase 50% da população na região metropolitana de Fortaleza, da população do Ceará, o que foi aquele processo de urbanização? Foi, porventura, por conta da industrialização de Fortaleza? Quer dizer, do que nós estamos falando? Né? Ou foi simplesmente um êxodo dado pela falta de oportunidades no campo, e não pela busca de oportunidades nas cidades, como, em geral, acontece quando a gente estuda a história da urbanização moderna, contemporânea, né? Que tem a ver com tudo que a gente conhece das revoluções industriais e tudo mais, né? Dos grandes centros comerciais, dos grandes entrepostos, né? Das regiões onde era possível instalar o melhor porto, né? A melhor ferrovia, que integrava melhor o território e assim por diante. Isso não aconteceu nas cidades brasileiras, em muitas delas. Então, é mera aglomeração. O Celso Furtado, numa passagem, chegou a chamar o Brasil de um grande acampamento. Falou, isso aqui não é um país, isso aqui é um grande acampamento. Né? Dadas as características do nosso processo de urbanização, que também é muito diferenciado no próprio território nacional. Porque a urbanização de São Paulo não tem nada a ver com a do Rio, que não tem nada a ver com a de Salvador, que não tem nada a ver com a de Fortaleza. São urbanizações diferenciadas. E se eu pudesse resumir qual que deveria ser a preocupação de um gestor público de região metropolitana, numa frase, eu diria, a obsessão desse gestor tem que ser fazer o pobre morar na cidade. Ou levando a cidade até o pobre, ou trazendo o pobre para a cidade. Mas eu tenho que dar alguma condição da maioria da população que está excluída dos serviços públicos e das oportunidades econômicas destas aglomerações, eu tenho que dar alguma condição para que essas pessoas tenham o mínimo de isonomia de tratamento. Elas têm que ter um hospital, um posto de saúde, uma creche, uma escola, um posto de trabalho, né? Porque se é verdade que a interação humana tem externalidades extraordinárias, e tem, né? Tudo que é produzido hoje é produzido por meio da interação. Você não tem nem ciência mais possível de ser produzida isoladamente. Você tem que estar num laboratório, você tem que estar num centro de pesquisa, você tem que estar em algum lugar. Cultura é produzida coletivamente. A gente fala dos coletivos de cultura e assim por diante. Então, a política sempre foi produzida coletivamente. Então, a criatividade exige interação humana, né? Então, é uma maneira de você aumentar as possibilidades de uma cidade a partir do momento que você garante mais isonomia de tratamento para os cidadãos. E o problema todo do acesso à terra, quando se fala em especulação, não se dá conta de que, às vezes, a gente quer botar a culpa no chamado mercado imobiliário, né? Quando, na verdade, o dono de uma incorporadora ele tem uma planilha Excel no computador dele, precisa ser mais do que isso. Ele faz uma conta de quanto custa o terreno, se vale a pena comprar, se vale a pena incorporar, o que ele tem que construir ali para vender o mais rápido possível, para maximizar o investimento dele, o lucro dele, e pronto. Ele não se vê na condição de especulador se ele está, digamos, respeitando a lei. Ele fala, estou cumprindo a lei. Né? Então, do que nós estamos falando quando a gente fala em especulação imobiliária? É que o problema é que essa lei, em geral, quando ela é elaborada, ela não é elaborada de uma maneira muito participativa, né? Ela, às vezes, até parece ser elaborada assim, mas o legislativo e o próprio executivo sofrem uma pressão enorme para que as regras sejam as mais favoráveis
para o lucro fácil. Então, na verdade, você tem o que a Hermínia chama de patrimonialismo, na verdade tem reminiscências na própria forma de ordenação. E o que o Luiz Maçonetti falou não é incompatível com o que a Hermínia falou. Pelo contrário. Por que que as leis no Brasil são textos narrativos? Eles são textos narrativos... Falei alguma coisa errada? Ah, tá. São textos narrativos quando não são para ser eficazes. Então, é uma coisa belíssima. Você lê e fala, meu, isso aqui é avançadíssimo. Olha só, manda traduzir, manda para a ONU e celebra, porque são textos avançados. Imagina na área ambiental. Você pode fazer uma coisa avançadíssima do ponto de vista narrativo, um negócio extraordinário. Aí você bota o Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente e manda aplicar. Né? Acontece o que está acontecendo. Então, a gente tem uma legislação avançada na educação, temos uma legislação avançada na ciência e tecnologia, estamos no meio ambiente e também na ordenação territorial. Quando você vai para o operacional, em que a lei tem que dizer, bom, qual é a regra? Porque aí muda a planilha de cálculo do empresário. Aí ele vai ter que usar outra planilha, não aquela que ele estava acostumado a usar. Aí é que a porca torce o rabo, aí é que a coisa complica. Na regra é dizer quanto eu posso construir, como, o que eu posso construir. Porque quando você fala para o cara, você não pode construir, você vai poder subir um espigão, mas não vai poder fazer vaga de garagem, porque é perto de uma estação de metrô e a gente não quer que quem more perto do metrô use carro, porque é uma contradição lógica, aí você comprou uma briga. Aí você está comprando uma briga. Quando você delimita terrenos na cidade e chama de zonas especiais, exclusivas para a construção de moradia de baixa renda, aí você está comprando uma briga. E não na elaboração dos princípios e diretrizes de um plano diretor, que o cara não vai nem ler aquilo ali. O empresário ele não quer nem saber dessa parte do plano. Quanto mais bonito para ele, melhor. O que ele quer saber é da regra do cálculo dele. Qual a liberdade que você vai me dar para construir a cidade de acordo com a minha função objetivo, que é maximizar lucro. E, em geral, ele nem dono do terreno é. Não é dono do terreno. É rara a incorporadora que tem estoque de terreno. Tem algumas que até têm. E fazem cumprem a dupla função de estocar terra, portanto, especular, e incorporar e construir. Não é, em geral, essas coisas não se confundem. Se você pegar, em geral, a concentração de propriedade se dá não na terra, se dá no bem final. Porque aí são grandes fundos de real estate que acumulam renda de locação. É outra coisa, a concentração de propriedade. Não está na terra. A terra é um monopólio natural, porque você não produz terra. Então, não importa quantos proprietários tenha. É um monopólio por definição. Você não produz. Então, o que você não produz está na mão, seja de quantas pessoas forem, não importa. Sobretudo numa cidade. Porque você tem que ir lá comprar para incorporar. Então, toda a mágica da legislação é chegar na fórmula. Não é discutir... Ótimo discutir diretrizes, porque é importante você falar quais são os princípios que definiram aquela norma. É importante, eu não estou desprezando. Mas se ficar só na narrativa, você não vai transformar a cidade. De certa maneira, o plano de 2001, do qual eu participei, tenho orgulho de ter participado, 2004, né? 2004. O plano de 2004... 2002. O plano de 2002, 4 foi a lei de parcelamento. 4 foi a lei de uso e ocupação, não é isso? O que aconteceu na gestão Marta? Eu, repito, participei e tenho orgulho de ter participado. Mas nós tivemos a ilusão de que se a gente fizesse um plano diretor com princípios maravilhosos, quando a gente fosse para a lei de uso e ocupação, ia dar tudo certo. Deu tudo errado. Nós conseguimos aprovar uma narrativa no plano diretor que era espetacular. Quando foi para a lei de uso e ocupação, não deu nada, pariu um rato. E aí, por quê? Porque ali, naquele momento, já no fim da gestão da Marta,
já sem a força política do vigor de um início de mandato, não teve força para colocar na Câmara uma lei mais avançada. Nós, sabendo disso, até por experiência própria, que vivemos na pele isso, todos nós, Leda estava na administração, Massoneto, eu, o que nós fizemos com o nosso plano diretor? Nós colocamos uma série de leis, de normas auto-aplicáveis no plano diretor, no momento em que a administração ainda tinha força para se colocar, e por isso que está essa briga toda agora para mudar o plano diretor. E não sabemos se com sucesso ou não, porque eles não mandaram ainda para a Câmara. Eles não acumularam força para mudar o plano diretor. Mas a pressão continua, incessante para mudar. Pode mudar para melhor? Pode, mas não é o caso. Não é o que está se pretendendo. Porque se quer voltar à ideia de que eu sou dono do lote, eu tenho que ter a maior liberdade possível para explorar esse lote. Quando, na verdade, um plano diretor faz o quê? Organiza o que os economistas chamam de externalidades do empreendimento. Existem empreendimentos que trazem externalidades negativas para a cidade, existem empreendimentos que trazem externalidades positivas para a cidade. Se eu conseguir organizar o investimento privado de maneira a fazer com que ele, na interação entre os empreendimentos, eu gere cidade, sobretudo para a população mais vulnerável, a pressão sobre o orçamento municipal por obras públicas de mobilidade, de drenagem, vai diminuir. Porque as pessoas vão estar já morando onde tem infraestrutura, onde não enche, quando chove e assim por diante. Então, eu desonero o orçamento municipal de uma série de providências que são insuportáveis, deixado o mercado à própria sorte. Porque o mercado, na planilha que eu citei do empreendedor, não tem a conta de externalidade. Essa está na planilha do prefeito. E se o prefeito não se faz respeitar para que a lei que organiza o território contemple a despesa futura que aquele empreendimento vai acarretar para o poder público, você inviabiliza do ponto de vista fiscal a cidade. E aí você tem que subir imposto, você tem que pedir para o governador ajudar, para o presidente ajudar, e nós estamos num momento, e de novo, me valho das falas anteriores, que hoje essas 9 regiões metropolitanas não têm saída sem apoio estadual e federal. Não tem. Não há como o orçamento municipal enfrentar os desafios das metrópoles, tais como elas são. Não estou dizendo do futuro, estou dizendo que já deu, já aconteceu São Paulo. São Paulo, daqui a alguns anos, vai começar a diminuir de número de habitantes. Então, já foi o processo. Como é que você vai enfrentar os desafios que estão colocados em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Salvador, com um orçamento de prefeito? Sinceramente. Ou a gente pensa uma reorganização federativa para as regiões metropolitanas, que pode até ser uma forma nova, como está acontecendo na Ásia. Na Ásia, não tem essa visão federativa americana, União, estados e municípios, ou condados, ou o que quer que seja. Lá eles estão tendo que inventar o federalismo. Novas formas de organização. Você pega Xangai, tem estatuto próprio, porque não dá para lidar com Xangai como se Xangai fosse uma cidade. O PISA chinês, o PISA é o Exame Internacional de Avaliação dos Estudantes, é feito só para Xangai, na China, que fica lá em primeiro ou segundo lugar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, dado o que aconteceu no século XX, eu não, sem desprezo nenhum pela legislação que foi feita, mas nós temos que ir no plano do detalhe de como operar as cidades, como operacionalizar as cidades, e isso vai exigir um pacto federativo, no mínimo, em torno das metrópoles. No mínimo, em torno das metrópoles. Lembrando, Hermínia, você colocou num slide que as cidades médias no Brasil cresceram mais do que as metrópoles. Uma das razões foi o investimento federal. Não foi por geração espontânea. Quando a gente constrói 173 campos universitários em cidades médias, para citar um exemplo da Tânia Bacelar, que você citou, a Tânia fez um estudo mostrando o impacto da
da interiorização da educação superior pública no país. Obviamente que várias cidades se transformaram em cidades universitárias, e esse é um grande antídoto contra o inchaço das metrópoles. Fixar o jovem na sua região. E, por fim, eu queria falar de uma coisa que também é pouco estudada na literatura. Tem uma discussão antiga do século XIX que falava da urbanização do rural e da ruralização do urbano. Para falar da diferença entre as cidades antigas e as cidades modernas. As cidades antigas são muito mais uma urbanização do rural do que o contrário. As nossas cidades, sim. Né? Então, você pegar os textos do Weber, por exemplo, sobre a passagem para a Idade Média, você encontra ali. As cidades foram se ruralizando. Então, as cidades se desmilinguiram no fim da idade, claro, do tempo antigo, em função da ruralização, inclusive com mão de obra escrava, num primeiro momento. E depois a constituição dos feudos foi um momento posterior a esse primeiro momento, porque começou a faltar mão de obra para substituir a antiga. A abolição da escravidão antiga se deu por esse mecanismo. Faltava mão de obra para repor. Então você transforma o escravo em sócio, vamos dizer assim, numa condição servil. Ainda nós vivemos isso no Brasil. Essas cidades com 5, 10 mil habitantes são muito mais fruto de um passado escravista nosso do que propriamente fruto de um processo de urbanização. Então nós temos que compreender também que nesses pequenos municípios o processo é completamente diferente. Municípios e são muitos municípios até 20 mil habitantes. Mas a gente tem que pensar também uma abordagem para esses municípios que não é a mesma das regiões metropolitanas. Então a gente fala que tudo é cidade. Não é bem assim. Nós temos que ter uma classificação das cidades, porque a abordagem não vai ser a mesma, porque os problemas não são os mesmos. E a natureza da vida urbana não é a mesma. São processos históricos muito diferentes e que a gente tem que considerar para dar uma resposta global para o drama da vida urbana hoje. Né? Termino... Já está na hora? Tem 3 minutos. Tá. E eu termino falando uma coisa importante sobre... Quando a gente vê o pobre morando longe, né, naquele gráfico, longe das oportunidades de emprego, e eu acrescento, esse pobre não mora na cidade, ele mora na mancha urbana, porque ali não é cidade, onde ele está morando. Não dá para chamar aquilo de cidade. Cidade é outra coisa. Ele está na mancha urbana. Às vezes a gente incorre na ideia de que isso se resolve só, e existe uma indústria que pensa assim, só por transporte público de massa. Óbvio que isso é importante. Se o cara perde 2 e passa a perder 1 hora só no caminho da sua casa para o trabalho, é um ganho para ele, porque isso é jornada de trabalho para ele. E pior, não remunerada. Porque para o empregador, o relógio começa a contar quando você entra no posto de trabalho. Antes, o problema é teu. Então, se você está 2 horas do trabalho, ou a 4, você ganha tempo que não era remunerado. Era um tempo dedicado a você. E muita gente diz que a solução é essa. Transporte público de massa. É importante o transporte público de massa porque você vai dar oxigênio para a pessoa. Agora, se a gente não lidar com a questão da terra, e está cheio de terra no centro expandido, que deve, com os mecanismos... O Fernando implementou o PEUC, por exemplo. O PEUC, né, que chama. Que é a coisa de aumentar a alíquota de IPTU depois da notificação para que a propriedade cumpra a função social. Ou seja, não cumpriu a função social, em vez de pagar 1% de IPTU, você vai pagar 2%. Continua não cumprindo, você vai pagar 4%. E a legislação federal estabelece um teto de 15%, mas 15% sobre o valor do imóvel significa que em 5 anos está encerrado o assunto. O imóvel, você não vai conseguir mais vender o imóvel. Então, é um instrumento, o chamado IPTU progressivo no tempo, de
lançar terra no mercado. Nós temos muita terra disponível em lugares com infraestrutura perfeita para atender qualquer família, né? Da mais humilde à mais rica, e que está aí esperando valorização. Enquanto o poder público está sendo pressionado para fazer piscinão na periferia, para fazer corredor de ônibus ou BRT, como queira, na periferia, quando, na verdade, a gente deveria pensar a cidade, a compactação da cidade, mas a partir de uma perspectiva de classe. Porque o grande problema desses economistas liberais que escrevem sobre cidade, pega o caso do Edward Glaser, por exemplo, O Triunfo das Cidades, é que lá parece que todo mundo é branco e todo mundo tem dinheiro para comprar imóvel. Você lê o livro, não tem problema no mundo econômico. É só uma questão de gerenciar o espaço. E aí ele fala, vamos compactar cidades. Mas como é que você faz isso? Tem pobre na cidade, tem desempregado na cidade. Como é que você faz isso? Quando você tem ocupação lá de área de manancial, não é porque o cara é contra o meio ambiente. É porque ele se vê como parte do meio ambiente e ele quer viver. Para ele não é. Sabe, ele falou, eu sou o meu meio ambiente. Se eu morrer, o que vai adiantar o meio ambiente estar vivo, né? Então é uma questão de sobrevivência. Ele não tem R$2.000, R$1.500 para pôr no aluguel. Ele não tem. E nesses barracos que vocês viram, o aluguel é 600 pratas. O aluguel. Então, até para ele morar ali, ele tem que despender muito dinheiro. Então, não dá para pensar só a mobilidade urbana como solução para o drama metropolitano. É muito importante a gente pensar na terra que é dedicada ao sistema viário. Porque também é terra. A gente esquece, né, que é terra. A terra dedicada ao sistema viário, que é pública, tem que ser ordenada para atender o público. Então você não pode ver um ônibus num congestionamento de carro e não fazer nada. Simplesmente porque não tem cabimento uma coisa dessa. Você botar um ônibus no congestionamento do carro, se o cara, assim que ele tiver o boom automobilístico, é o seguinte, você aumentou a renda. O boom automobilístico não é só por causa do subsídio ao valor do carro, porque o carro no Brasil é mais caro do que em qualquer outro lugar. O boom automobilístico é porque ninguém é burro de ficar dentro do ônibus, feito uma sardinha, podendo comprar um carro. O congestionamento é o mesmo, mas pelo menos tem ar-condicionado, tem um rádiozinho para ele ouvir. Então não é o boom, baixou o IPI de carro. Não, não é só isso. Faltou prefeito falar, o ônibus tem prioridade. Faltou trilho de superfície. Faltou uma série de providências para o cara não ver sentido em imobilizar R$50.000 no automóvel. Porque todo mundo pensa, todo mundo raciocina. O pobre também. Ele fala, vou ficar aqui? Se eu posso comprar uma moto? Se eu posso comprar um carro? Eu vou sair desse inferno. Então a gente tem que pensar globalmente. Nós temos que pensar a terra viária, dedicada ao viário. Temos que pensar a terra que não está servindo para nada, só está servindo para jogar, para espalhar ainda mais a cidade, porque não tem pressão nenhuma para o cara usar o seu lote de maneira produtiva. Agora, que tem jeito, tem. Entendeu? Tem jeito. E assim, é óbvio que ainda está num plano muito genérico os instrumentos, porque quando chega na hora H, o bicho pega, né, quando você vai brigar com o particular, aí é que o conflito se estabelece. Né? E isso vale até porque é público, gente. Eu já falei, o sistema viário é público. Você faz uma faixa de ônibus na 23 de maio, são 2 meses de pancada na CBN. E ali é público. Não tinha que desapropriar nada para ninguém. 2 meses. Não pode, imagina, na 23 de maio. Esse aqui me ligou na véspera, o Gilmar Tato, que está aqui na frente, falou, você tem certeza? Ele que me convenceu a fazer. E na véspera, ligou, dizendo, tem certeza? Eu falei, porra, Gilmar, você que me convenceu, cara. É que vai dar muito barulho. Eu falei, já está anunciado, faz. Mas como é que pode, se o que é público é disputado da maneira mais irracional possível? Imagina o privado. Agora, se não enfrentar essa questão, aí não tem jeito.
porque o Luiz não contou. Ele ia contar, mas eu acho que ele esqueceu. É 1000 vezes mais fácil você conseguir uma reintegração de posse no judiciário, de ocupação do MTST, você consegue em 24 horas uma liminar para reintegrar. 24 horas. Mas vai desapropriar, para você ver quanto tempo você vai levar. 24 anos. É isso que precisa mudar, essa mentalidade que precisa mudar. E a gente cansava de sentar na mesa, olhar, abrir o mapa, às vezes você tinha que desapropriar 100 imóveis para fazer uma faixa de ônibus que ligasse a Ponte João Dias até a Berrini. Importante, não é coisa para rico. Porque o cara vem lá da estrada de Itapecerica, passa pela Ponte João Dias e entra na Berrini, onde ele trabalha, muitas vezes. Vai ver o trabalho que deu. São 241 imóveis. Foram 2 anos para conseguir desapropriar os 241 imóveis. Agora, se você for reintegrar, Pinheirinho, o que quer que seja, sai na hora. Bando de vagabundo que está ocupando o que não é dele. Direito de propriedade nesse país é direito sobre a vida. Aqui a propriedade tem muito mais valor que a vida. Muito mais valor que a vida. Então, essa inversão de valores precisa também acontecer na cabeça de quem está no comando. O Saldiva falou do Alzheimer nosso, mas o Alzheimer extrapola o executivo. Não é próprio do executivo. Às vezes a gente tem que olhar mais amplamente para ver se as instituições estão a serviço da soberania popular e não a serviço dos seus próprios interesses. Obrigado.